Vivemos uma época em que a credibilidade das instituições é muito discutida no país inteiro. Por exemplo, segurança pública se perdeu o controle. O povo brasileiro vive do lado de fora numa situação basicamente de desespero. Este e outros assuntos, o papel do Poder Judiciário, por exemplo, nós vamos discutir daqui a pouco tomando um café com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões. Desembargador Iedo Simões, presidente do TJ, muito obrigado por nos receber aqui na sua sala. Eu sempre digo que o presidente do Tribunal de Justiça, ele é o governador do Poder Judiciário, para as pessoas poderem entender a importância que tem quem comanda, né, um poder fundamental desse tripé de instituições que sustenta a democracia brasileira. Eu queria que o senhor me dissesse qual é o papel, como é que o senhor avalia hoje essa crise que nós vivemos no país, essa questão da segurança muito ligada ao Poder Judiciário, né? E o senhor assumiu há pouco tempo o Tribunal de Justiça do Amazonas. Qual é a visão que o senhor tem dessa complexa situação de crise? Eu tenho uma ideia própria a respeito do exercício do serviço público, do exercício da minha função de juiz. O Poder Judiciário é um poder diferente dos demais poderes, porque o Poder Judiciário só age quando provocado. Então ele apesar de ele combater a violência pelos meios, quando ele pune, quando ele recebe um inquérito, ele julga as pessoas, quando ele julga os conflitos na sociedade, ele não tem o poder de iniciar um processo social de combate direto à violência. Me incomoda aquela questão, perdoe, presidente, aquela questão as pessoas têm na mente isso, polícia prende, justiça solta. Isso aí é muito relativo, né? Nós temos um poder judiciário composto de mais de 4.000 juízes em todo o Brasil. Eu não sei bem o número, mas é um número muito grande. Em todas as instituições, é lógico, nós temos pessoas que derivam do comportamento, têm ideias avançadas, outros retrógradas, né? Depende do conceito, da formação da pessoa que decide. Eu tenho projetos para o Poder Judiciário do Amazonas. Nós, quando falamos em violência, o que o Poder Judiciário faz? O Poder Judiciário a nível nacional tem um órgão que é orientador do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. E as melhores inteligências que estão lá, eles trabalham em metas do Poder Judiciário para combater, por exemplo, a violência doméstica, né, a Lei Maria da Penha. Então, nesse setor, o tribunal tem assim uma atuação muito firme. O senhor acha que as pessoas têm dificuldade de entender essa coisa do papel do Poder Judiciário, do poder que a lei dá para eles e que eles têm que fazer cumprir? Ou o Poder Judiciário teria que se modernizar? Tem dificuldade, porque a própria sociedade, o leigo, ele não entende que uma pessoa é solta por um juiz, ou o juiz dá liberdade àquela pessoa, porque ele acha que aquela pessoa deve ser punida, deve ser castigada, o Poder Judiciário deve ser o longa-mano da sociedade para punir, e a sociedade pede rigor nisso. E o rigor que a sociedade às vezes pede é que aquela pessoa seja castigada, seja morta, sofra castigos. E o Poder Judiciário não tem esse papel. O papel do Poder Judiciário, ele tem que cumprir a lei. Qual é a lei que diz? A lei da execução penal. Diz que a pena tem que ser cumprida num regime em que retorne essa pessoa para a sociedade. Muitas vezes não, o Poder Judiciário não consegue fazer isso, não consegue cumprir o que a nossa legislação manda. Por quê? Porque ele depende do Poder Executivo. Quem controla os presídios, quem contrata as empresas terceirizadas para tomar conta dos presidiários é o próprio governo. É o governo que tem essa incumbência, é o governo que constrói o presídio. O pior é manter esse presídio, é manter os presidiários sob controle, com a despesa. Um presídio desse que ele gastou, vamos supor, 10 milhões de reais, ele tem um custo anual de 200 milhões, 300 milhões para o Estado. E o Estado não poderia perder a perspectiva de que esse cidadão tem que retornar isso. O rigor da lei talvez seja justamente soltar? Não seria cumprir soltar, a lei? Cumprir a lei, ele ter programas para poder recuperar esse homem, trazê-lo de volta à sociedade. Nós não temos a pena de morte. Mas se você coloca uma pessoa no presídio e trata ele de forma desumana, isso não é lei. Isso nós não estamos cumprindo a lei. Por isso que tem indenização, às vezes, que a sociedade não concorda e o Estado é obrigado a pagar. O Estado é propiciar essa pessoa que cometeu um crime, que desviou do caminho correto, ele recuperado e devolver à sociedade ele recuperado. Infelizmente, a nossa sociedade ela
ela está muito ligada ao aspecto da vingança. Hoje a gente vê muito a lei do linche. E a lei não é isso. E a lei não é isso, né? Então o Poder Judiciário não pode adotar as orientações da sociedade, do homem inculto que acha que não, o preso tem que ser tratado de forma desumana. Tem que bandido bom é bandido morto. Que impacto lhe causa essa frase, presidente? Não pode fazer isso. Isso é desumano, isso o Poder Judiciário não pode aplicar. É papel do Estado recuperar uma doença da sociedade, tem que ser cuidado pelo próprio Estado. Mas é muito difícil numa sociedade heterogênea como a nossa, onde a educação lá do início é uma educação falha, né? Nós temos, não é só no Amazonas, mas é em todo o Brasil, em todo o mundo se vê violência. O senhor tem 2 anos de mandato pela frente, o que o senhor gostaria? O senhor recebeu o tribunal há pouco tempo, o que o senhor gostaria de, daqui a 2 anos, dizer? O que o senhor pretende dizer? Eu fiz isso, nós avançamos aqui, evoluímos ali. É como eu disse, eu tenho aquele foco de semear mudanças positivas para a sociedade. E aqui no tribunal nós temos um projeto que eu quero, nós estamos iniciando esse projeto. Nós temos um sistema, o Tribunal do Amazonas é um tribunal que deu exemplo para o país. Eu, quando fui corregedor, nós implantamos nosso sistema virtual, foi o primeiro do país, fizemos a primeira correção virtual do país. Chega lá na ponta, presidente? Chega nas pessoas? Em todos os municípios, acesso remoto aos processos. Nós não temos processo físico. A internet colabora com o tribunal? Não colabora, isso aí. Nós temos um sistema que é cedido, é um legado do CIPAM, mas que o link nosso é 500 kbps. Na gestão que terminou agora, houve a contratação de um link de 1 mega, que vai nos dar... Que ainda é lento, né? É lento, mas é um sistema que... Já é o dobro do anterior. Que nós vivíamos, ele vai ser muito útil para que a gente avance nesse sistema nosso operacional que é o Projude no interior do estado. O serviço público no interior do Amazonas, presidente, tem uma característica, ele falha em tudo. Segurança não existe, saúde é terrível, a infraestrutura é péssima. O senhor poderia dizer que com essas inovações, com a tecnologia, o senhor coloca o tribunal à frente dos demais, nessa comparação? Na ponta. Você imagina que em 2012, quando eu cheguei à corregedoria, toda a Amazônia Ocidental é servida por satélites. Tinha as antenas que eram no Sistema de Proteção da Amazônia, pago pelo governo federal. Essas antenas estavam localizadas em todos os municípios, mas ela servia para quê essas antenas? Para nada. O governo paga uma fortuna, o governo federal, e ela era utilizada, por exemplo, para as prefeituras. O prefeito tinha um telefone embaixo, quando ele queria falar com o Brasil, ele ia lá para baixo falar com o Brasil. Só servia para aquilo. A nossa equipe passou a dar suporte a essas antenas. E o CIPAM fornecia o material. Toda vez que havia um problema, nós íamos lá, consertávamos a antena e passamos a utilizar 500 kbps, que é dessas antenas. Com isso, nós instalamos um sistema virtual em todo o interior do estado, na mais longínqua comarca ficada... As comarcas estão todas ocupadas. Os juízes, por exemplo, nós não temos aquele déficit que existia há algum tempo atrás. Todas as comarcas ocupadas. Algumas, por questões do juiz ter saído de férias, está doente, alguma coisa, nós estamos fazendo substituições. Mas hoje nós temos um número bom de juízes para a gente tocar isso. O tribunal hoje está no estado inteiro, ele supera essa dificuldade que existia até pouco tempo atrás. A dificuldade maior nossa, o sistema é o deslocamento, essa questão de deslocamento na Amazônia. Você sabe que o nosso município, o alcance é só por via aérea. Na época do inverno, você vai em aviões pequenos, você tem que esperar passar a chuva, passar o temporal. Né? Não, essa é uma dificuldade que não tem aeroportos. Então você é obrigado a utilizar de embarcações, né? Você leva dias até alcançar o município. Presidente, e outra dificuldade, né? De alojamento de nossos Esse é um assunto que eu queria falar com o senhor. O senhor falou em alojamento. Vamos falar de uma coisa que também preocupa muita gente, que é o auxílio moradia para os juízes. Isso. Certo? Qual é o seu posicionamento em relação a isso? Qual é a realidade aqui no Amazonas? Porque esta é uma questão cobrada permanentemente e que acabou tisnando, vamos dizer assim, um pouco a imagem do judiciário. Né, somente da sociedade que influi, da imprensa, dos críticos, né, que fazem uma crítica feroz ao auxílio moradia do juiz. Na verdade... Não aos que precisam, mas aos que não precisam, em tese. Na verdade, esse auxílio moradia é previsto na nossa LOMAN, que é a Lei de Organização Judiciária, né? Que é a Lei de Organização Judiciária Nacional. Só que ela faz 27 anos que nós temos um projeto para que essa lei orgânica da magistratura nacional
ela seja alterada. Esse projeto está há 27 anos correndo no Congresso Nacional, ainda não foi aprovado, não chegou a uma definição. Como ainda nós dependemos da LOMAN, antiga LOMAN, ela é aplicada hoje, ela prevê o auxílio moradia. O problema é que, como ela previa e não era aplicado, algumas entidades ingressaram com ações na Justiça, né, e acabou parando no Supremo Tribunal Federal, e o ministro, que era o relator, deu uma liminar para que fosse paga até que essa questão fosse resolvida com aprovação ou não da lei orgânica da magistratura. Para a Justiça é um mal com o qual ela tem que conviver, porque isso vai arranhando a imagem. Depende da Justiça, depende do Congresso Nacional. Mas quando não chega a um consenso, houve até agora uma tentativa de conciliação, né, com o Congresso Nacional, com as entidades, na tentativa de substituir o auxílio moradia pelo antigo ATS, que era o quinquênio que o juiz recebia, que era o incentivo à carreira. Hoje nós não temos mais, foi retirado, né, e o juiz não recebe mais esse atrativo, que é por cada ano ocupado, ele teria 1%. O nosso no Amazonas era um quinquênio. Quando você completava 5 anos, você tinha direito a 5%. O que a magistratura está pedindo hoje é que ela não quer que continue o auxílio moradia, mas que pelo menos restaure aquele direito que era dos magistrados. Eu entendo que isso é uma coisa normal. Polêmica, né, presidente? Polêmica. Vai ser polêmica, mas a categoria defende, porque há uma defasagem muito grande salarial da magistratura. Nós estamos há mais de 6 anos sem qualquer reajuste, né? As categorias, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, nossos servidores, todo ano eles têm um aumento da database. O magistrado não tem. Vai chegar um momento em que o salário do servidor vai encostar ao do magistrado, ele vai ganhar igual ao chefe dele. O senhor vê solução para isso? Isso é uma coisa também que agonia o país, a questão do custo do serviço público na conta Brasil, né? Todas as categorias lutam por melhorias, né? Melhorias salariais. O juiz, ele está disponível para a magistratura 24 horas. Você não é só juiz nos 8 horas normais de trabalho, você é juiz 24 horas. Então, se eu estou em casa, eu estou trabalhando, eu levo trabalho para casa. Eu não sou como um funcionário qualquer, que ele dá as 6 horas de trabalho para casa, ele vai para a casa dele e não tem nenhuma outra responsabilidade. O juiz tem 24 horas de responsabilidade. E o senhor teve responsabilidade muito grande quando presidente do Tribunal Regional Eleitoral, agora não é mais, mas o senhor diria que, nesse aspecto, já que nós nos aproximamos de uma eleição, as coisas funcionam com mais tranquilidade, com mais celeridade? O Brasil é um país que tem as urnas eletrônicas, às vezes questionadas, mas que significam um avanço tecnológico. O senhor acha que está tudo pronto? A urna eletrônica é algo que deu muito certo. É como disse o ministro Gilmar, em uma entrevista que ele deu, inclusive, que a justiça eleitoral é a justiça que está certa. Nós vimos o que aconteceu nas eleições de 2016 no Amazonas, né? As eleições no Amazonas é diferente de fazer eleição em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outra capital. Completamente diferente. O Nordeste, que tem estradas e tudo, né? Então nós enfrentamos muita dificuldade, mas nós demos exemplo de como se faz uma eleição no Amazonas. Estamos preparados para isso agora? Estamos preparados, a justiça eleitoral está preparada, nossos servidores são altamente qualificados. E depois fizemos a primeira eleição suplementar do país, que foi a primeira eleição suplementar feita. E que funcionou nesse aspecto. Funcionou, né? Uma hora depois nós tínhamos o resultado. Como é que o senhor avalia e qual é a sua opinião sobre essa outra polêmica que está aí, que é delicatíssima, porque isso é meio novo ainda para nós, do fake news, que afeta todo mundo, deve afetar o Poder Judiciário, em eleição, então, nem se fala. Fake news é um crime, né? É um crime que se comete, as pessoas perdem a noção, e você vê que esse fake news, ele é gerado em quê? Em organismos que divulgam, divulgam blogs, divulgam notícias. O tribunal vai ser rigoroso com isso, presidente? Tem dificuldade, que não tem a consciência de que aquilo pode mudar uma eleição, você pode destruir um nome que seja um nome até bom para o país, né? Eu acho que deve ser combatido com muito... A lei permite rigor para isso, presidente? Permite rigor, nós temos meios de combater, e naturalmente que o Tribunal Eleitoral do Amazonas, sobre na gestão de Marcelo João Simões, ele vai atuar firmemente nisso. Acho que a imprensa, e hoje a gente, quando fala imprensa, a gente não fala só na imprensa escrita, falada, televisionada, a imprensa tradicional. Hoje nós temos blogs, temos pessoas que montam sua empresa de divulgação, que aceitam notícias, colocam. Muitas vezes as pessoas derivam para divulgar fake news, matérias ofensivas às pessoas, porque, imagina, você joga uma notícia falsa num blog qualquer.
ele atinge imediatamente, dada a facilidade da internet, atinge milhões de pessoas. Não precisa ser nem num blog, um perfil na internet, no Facebook, já é suficiente. Quando você retira aquilo, ela já circulou para milhões de pessoas. Então, eu imagino o mal que isso causa. O senhor Eu tenho ideia de como combater. É isso. Lógico, eu fui a algumas reuniões, porque nós tivemos experiência no Amazonas. Nós fomos os primeiros a fazer o combate em fake news, isso na eleição de 2016. Isso não se confunde muito, às vezes, com restrição à liberdade? Essa é uma polêmica, uma coisa... Uma polêmica, mas veja bem, alguns defendem que isso restringe o direito à liberdade, mas a liberdade é até onde você atinge o direito do outro. Se você coloca uma notícia falsa para tentar desconstituir a imagem de um determinado candidato, né, você está cometendo um crime. Então a liberdade, eu acho que é até no limite daquilo que atinge a liberdade do outro. Presidente, para não tomar mais o seu tempo, para encerrar, o senhor é otimista com relação à situação que a gente vive no país hoje, em que eu lhe falei no começo, os índices de aprovação das instituições lá embaixo? Como brasileiro, a gente tem que ser otimista, né? A gente pensa que nós temos que reverter essa situação. Eu acho que a sociedade se engajar nisso. Hoje há uma segurança muito grande da população em relação aos candidatos, né? A população não sabe em quem votar, né? E o que vai ter? Uma abstenção muito grande, como já ocorreu anteriormente na eleição de 2016, aconteceu em 2017. A abstenção vai ser muito grande, porque hoje é uma pregação, inclusive você quando abre seu celular, não vote em ninguém. Quer dizer, é o próprio cidadão... Isso é uma inversão de valores, né? Exatamente, que ele disse para não votar em ninguém. Eu acho que a população tinha que entender que pelo voto que ela pode modificar a situação no país. Escolher aquelas pessoas que têm propostas sérias, e votar naquele que apresente um foco de mudança para o país, mudança positiva. Eu penso que só assim a gente pode reverter. Não vejo saída para o país se a gente deixar de votar, né? Presidente. E o nosso país precisa realmente ter otimismo, eu acho, nas mudanças. Se nós que estamos aqui não fizermos o nosso papel, né, e tentarmos ser melhores, ser positivo, reverter a situação, esse país vai... Não terá saída. Não terá saída. Muito obrigado, presidente. Conversamos com o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, que teve a gentileza de nos receber aqui no seu gabinete. Eu repito, uma coisa que eu disse no começo, um poder importantíssimo nesse tripé de instituições que sustenta a nossa democracia. Nós acabamos de conversar para as pessoas entenderem melhor o governador do Poder Judiciário, se pudéssemos fazer essa analogia, né? É o presidente do poder que é a baliza, que é a balança e que desfaz as dúvidas que nós vivemos. Muito obrigado pela sua gentileza, presidente. Muito obrigado mesmo.